preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim? Espero que sim! Então, hoje nós vamos contar uma história, mas antes vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, ó Pai. Te pedimos que possamos cada dia mais, Senhor, confiar em Ti e que a Tua presença, Senhor, seja real em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, olha só, nós vamos continuar falando de viagens e eu trouxe aqui, ó, o mapa do Brasil e tem um explorador aqui, ó, e ele vai explorar todos os lugares, ele quer passear. Vocês já passearam? Estamos de férias. Vocês já curtiram um pouquinho as férias? Espero que sim, espero que estejam muito boas suas férias. Hoje nós vamos continuar falando de Paulo. E Paulo hoje, ele junto com Silas, ele continuou a viagem que o Espírito Santo o indicou a fazer, o guiou a fazer. Vocês lembram que semana passada a tia Sirlene falou sobre a viagem dele, que ele foi a vários lugares. E hoje também nós vamos continuar falando dessas viagens. E Paulo e Silas, eles continuaram viajando e eles foram a muitos lugares. E eles estavam sempre obedecendo a palavra de Deus. E Paulo e Silas, eles pensaram em ir para um lado, mas o Espírito Santo falou, não, não é para lá que eu quero que vocês vão. E eles pensaram em ir para outro. Também o Espírito Santo falou, não, não é para lá que eu quero que vocês vão. E aí eles ficaram pensando, onde será que Deus quer que a gente vá? Aí, certa noite, Paulo teve um sonho e ele ouviu um homem falando com ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele falou, passar a Macedônia? Eu acho que é o Espírito Santo que está querendo que a gente vá para a Macedônia. Então, eles foram e pegaram um navio e foram viajar. E lá eles viajaram, chegaram a Filipos. E lá na terra de Filipos eles ficaram alguns dias. No sábado, eles foram à beira do rio para poder falar um pouquinho, procurar um lugar onde eles faziam oração. E chegando lá, eles encontraram Lídia. Esta mulher, olha, elegante, como ela é elegante, ela é bonita. E eles encontraram ali Lídia. E Lídia, Paulo foi e começou a falar do amor de Deus para ela. E ela entendeu aquilo que Deus queria que ela fizesse. E ela entendeu a vontade de Deus para a vida dela. E ela se entregou para Jesus. Ela entregou o coração dela, ela entregou a vida dela ao Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí ela ficou muito feliz, ela ficou muito agradecida. E ela convidou Paulo, Silas, Timóteo também estava junto para ficarem na casa dela. E eles aceitaram o convite e eles ficaram na casa dela alguns dias. E aí, Paulo e Silas continuaram a falar da palavra de Deus naquele lugar. E eles foram pregando, falando do amor de Deus. De repente, uma moça, ela estava possessa. Ela tinha um espírito de adivinhação. E ela falava as coisas que iam acontecer. E aí, ela saiu andando atrás de Paulo e Silas e gritando, estes homens, eles falam da palavra de Deus, do amor de Deus, eles falam uma boa palavra, mas o espírito que estava nela não era o Espírito Santo, não.
Então Paulo foi, repreendeu e falou com aquele espírito: sai desta mulher, eu te ordeno em nome de Jesus. E aí aquela mulher ficou livre daquele espírito. Mas ela era uma escrava e os seus senhores ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela. E eles não ficaram felizes com aquilo que aconteceu, porque agora ela não ia adivinhar mais. Como eles iam ganhar dinheiro se ela não adivinhava mais? Então eles ficaram muito bravos. Eles pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça, para o meio da multidão, e falou com os chefes lá daquele lugar que Paulo e Silas estavam causando confusão. Então eles pegaram Paulo e Silas, rasgaram as suas roupas, bateram neles e os prenderam. Prendeu Paulo e Silas. Mas vocês acham que Paulo e Silas ficou triste, ficou bravo, ficou com raiva? Não, eles louvaram ao Senhor. Mesmo lá, atrás das grades, eles louvaram ao Senhor. Quando foi por volta de meia-noite, aconteceu um terremoto, um barulhão, e as cadeias se abriram. E aí Paulo e Silas e todos os outros presos que estavam ali junto com eles ficaram livres. Mas eles não saíram do lugar, eles não fugiram. Sabe por quê? Porque se eles fugissem, o carcereiro que estava tomando conta deles ia sofrer uma pena muito séria. E aí, quando o carcereiro ouviu que as cadeias tinham sido abertas, ele correu lá para ver e ele pensou em tirar sua própria vida, porque ele ficou com muito medo dos seus chefes. Mas Paulo e Silas gritaram: não, não tire sua vida, nós estamos todos aqui. Então, olha que maravilha essa viagem de Paulo. Apesar da surra que ele levou, apesar daquele sofrimento de ter ficado preso lá na cadeia, ele pôde falar do amor de Deus para o carcereiro. 3 pessoas foram abençoadas nesta viagem em Filipos. A primeira pessoa que foi abençoada, vamos lá, é isso mesmo, foi a Lídia. A Lídia foi abençoada, ela conheceu a palavra de Deus através de Paulo e de Silas. Outra pessoa que foi abençoada, deixa eu achar aqui, foi essa moça aqui, olha. Ela antes era triste, amargurada, porque um espírito ruim estava no corpo dela. E agora ela era livre, livre para poder conhecer a Jesus e adorar a Jesus. E a terceira pessoa foi o carcereiro, porque ele e toda a família dele foram batizados. Eles ouviram a palavra que Paulo e Silas contou e foram todos batizados. Então, a palavra de Deus, ela nos conta as histórias da Bíblia, as coisas que aconteceram antes, mas essas coisas podem continuar acontecendo. Pessoas que eram escravas do pecado, escravas do mal, escravas do inimigo das nossas vidas, elas também podem ser libertas. A Lídia, ela era uma grande comerciante e ela foi abençoada com a salvação. Então, você também pode falar da palavra de Deus. Hoje o nosso versículo está escrito aqui: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Então, para que a gente possa ser salvo, para que a nossa casa possa ser salva, como a casa de Lídia foi salva, como aquela moça foi liberta, como o carcereiro e sua família foram salvos, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, crer no Senhor Jesus para que possamos ser salvos. Então, eu convido você a falar neste momento: Senhor Jesus, eu creio que através do Senhor, eu e a minha família podemos ser salvas. E nós podemos falar do amor de Deus para outras pessoas, como Paulo e Silas falaram. Eles não tiveram medo, mesmo que eles tiveram que passar por aqueles momentos difíceis, ser presos, ser açoitados, mas Deus estava com eles o tempo todo e Deus deu livramento o tempo todo. As cadeias se abriram com um terremoto. Quem será que fez esse terremoto?
Isso mesmo, foi Deus para que eles pudessem ser libertos e continuarem falando do amor de Deus. Eu também te desafiei a contar do amor de Deus para alguém semana passada. Espero que você tenha aceito o meu desafio e espero que você tenha contado sobre Jesus, esse Jesus maravilhoso que cuida de nós, como ele cuidou de Paulo e de Silas, ele também cuida de mim e cuida de você. E nós podemos levar o Evangelho de Jesus para outras pessoas. Você tem esta oportunidade. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor falou no nosso coração. Obrigado, ó Deus, que nós cremos em Ti, ó Pai, e nós cremos que nós e nossa família será salva, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor vá de encontro àquelas pessoas que ainda não te conhecem e que nós possamos ser como Paulo e Silas, ousados, Senhor, para falar, Senhor, do Teu amor a outras pessoas, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e nos ajuda, Senhor, a andar contigo. Em nome de Jesus, teu Filho, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Então, crianças, você pode agora estar preparando, lendo a Bíblia, ouvindo as histórias e contando para outras crianças também. E até o próximo domingo.